dia, galera. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar aqui. Minha câmera está suja. Bom dia, Lívia. Gustavo. Pessoal, todos vocês me ouvem? Bom dia, bom dia, bom dia, Sara. Esperando a galera terminar de entrar aí. Pedro. Já abriu o chat lá, ó. Já dá para ir colocando presente o nome de vocês. Beleza? Tá registrando lá bonitinho. Vou aumentar um pouquinho mais, ficar melhor ainda. Tá registrando aí, galera. Tudo bem com vocês, pessoal? Como vocês estão? Tudo na paz? Ana Clara, vou esperar mais um pouquinho para ver se entra mais gente. Bom dia. Nosso objetivo na aula de hoje, a gente vai começar a estudar o que a gente chama de função quadrática 2. Qual é o objetivo, pessoal, de a gente estudar esse capítulo? Prestem atenção. O objetivo desse capítulo é que a gente saiba no final dele como é que faz para interpretar e para construir gráficos de funções quadráticas. Lembra que a gente está estudando a função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c? O que a gente vai aprender agora é como que funciona o gráfico dessas funções. Como que eles são construídos. Como que quando eu tenho um gráfico pronto, eu consigo interpretar os resultados, os valores que estão descritos nesse gráfico. Então, assim como a gente fez lá em função linear, que a gente estudou as retas. Lembra que a gente viu se a reta era crescente ou se a reta era decrescente? Se a reta, onde a reta tocava cada eixo. A gente foi tudo fazendo isso lá em função do primeiro grau. Aqui em função quadrática, a gente vai estudar a mesma coisa. A gente vai estudar onde o gráfico toca o eixo Y, onde ele toca o eixo X, como que ele vai ser. Então, esse é o objetivo desse capítulo. Beleza? Aí, vou falar para vocês o seguinte. A forma como isso está passado no material, no livro de vocês, está uma forma muito mais complexa, tá? O que é que eu sugiro? Eu vou começar aqui mostrando para vocês algumas coisas num programa aqui da USP, que faz gráficos só para a gente colocando a equação, só para a gente começar a ter uma noção. Eu sugiro, pessoal, que vocês peguem ou anotem no caderno ou anotem numa folha, porque eu vou fazer uma forma diferente do que está no material de vocês. Tá bom? Então, sei lá, pega um caderno, coloca capítulo 10 e a gente vai estudando junto esse capítulo 10. Por quê? No material de vocês, principalmente na página 14, 15, até na 16, na 17, ele está muito, vamos dizer, empírico, está muito sem valores, mais com o estudo de letras. Então, acho que para vocês entenderem mais fácil, é melhor a gente fazer exemplo. Então, aconselho vocês a me acompanharem por meio do caderno mesmo. A gente vai fazer o exemplo, tudo bonitinho, vocês vão ver que vocês vão entender tudo certinho. Combinado? Agora, deixa eu perguntar a vocês. Quem não quiser falar, pode escrever no chat. Ano passado, vocês já estudaram função quadrática, certo? E que eu me lembre, quando eu dei aula no nono ano, quando a gente estuda função quadrática no nono ano, a gente também sabe, pelo menos, qual é o tipo de gráfico que representa uma função quadrática. Alguém lembra? Por exemplo, ó, um jogador, um goleiro vai bater um tiro de meta. O jogador foi bater o escanteio.
Um bombeiro pegou a mangueira para apagar o fogo lá em cima de um prédio. O jato de água saiu e caiu lá do outro lado. Tudo isso tem o formato do tipo Parábola. de uma função quadrática. Qual é, Caião? Parábola. Parábola. Muito bem. Então, tudo que a gente vai estudar agora, pessoal, vai ser o formato de uma parábola, tá? Os gráficos das funções quadráticas, das funções do segundo grau, sempre vão ser uma parábola, beleza? Para quem não sabe o que é parábola, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Para quem não lembra ou não sabe ainda o que é parábola, é isso aqui, ó. Por exemplo, o cara daqui, ele chutou a bola, ó. Escreveu uma parábola. Isso é a parábola. Ou às vezes pode ser uma pista de skate, ó. Ela pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. Certo? Uma parábola pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. Lembrando que a gente está estudando toda a equação do segundo grau, que é esse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Está estudando como que é o gráfico desse tipo de função. Antes da gente ir para os exemplos, deixa eu compartilhar um negócio aqui com vocês. Vê se vocês não estão enxergando aí. Eu quero que vocês podem participar agora, tá bom? Olha isso daqui. Tá aparecendo aí para vocês? Só manda um sim para eu saber. Tá aparecendo uma tela azul. E a tela toda azul por enquanto. Sim. Olha só. Essa tela, pessoal, essa tela, ela é uma tela de um lugar que a gente usa para fazer gráficos. Só quero que vocês interpretem alguma coisa. Olha só. Quando eu vou aqui, não precisa decorar o caminho, eu só quero que vocês entendam o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, tá vendo que eu coloquei o cursor dentro de f de x? E dentro desse f de x, onde eu coloquei o cursor, eu vou colocar uma função quadrática bem básica. O mínimo dela, vou colocar a função quadrática assim, ó, x elevado ao quadrado. O elevado aí para vocês, pessoal, aparece como esse chapéuzinho, tá vendo? Aqui onde eu estou passando o mouse. X elevado ao quadrado. Aí eu vou dar OK. Olha o que vai acontecer lá no gráfico, ó. Tranquilo? Viu que apareceu um gráfico aí para vocês? Uma parábola? Ótimo. Agora eu vou fazer outro. Eu vou fazer outro aqui com vocês, ó. Outro gráfico. Deixa eu colocar a equação nele. A diferença é que eu vou colocar aqui, ó, menos x elevado ao quadrado. Vou dar OK de novo para mandar o gráfico. Pronto. Pessoal, tenho dois gráficos que eu construí com vocês aí na tela. Qual que é a diferença entre os dois? O sinal e... O sinal, certo? O primeiro era x ao quadrado, ou seja, o valor de A era positivo ou negativo? Positivo. O valor de A era positivo. E no segundo, o valor de A era menos 1. Ou seja, o valor de A é negativo. Logo, pessoal, o que a gente pode concluir sobre o valor de A em relação ao formato dessa parábola? Alguém se habilita? Que o valor de A é o principal? Sim. Quase. Define o crescimento da parábola? O valor, quase. Formato dela, né? Sei. Vai começar crescendo. Não, vai começar diminuindo, depois vai crescendo. É isso? Mais simples pode ser. Eu entendi isso, eu não sei explicar. O que acontece?
O valor de A, pessoal, o valor de A, ele vai determinar se a parábola ela vai ser voltada para cima, igual o primeiro que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Voltada para cima. Ou se a parábola vai ser voltada para baixo. Se o A for positivo, eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima. Ó, tá vendo? Se o A for negativo, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, sempre o valor de A... Não se preocupe que o tio vai colocar isso depois tudo no quadro. Eu só estou colocando isso daqui para vocês terem uma noção e interpretando junto, para a gente começar a conversar. Então, sempre o valor de A, pessoal, sempre o valor de A, uma função de segundo grau, ele vai determinar se sua parábola vai ter a concavidade voltada para cima ou se ele vai ter a concavidade voltada para baixo. Se o A for positivo, quem quiser já anota. A parábola ela é feliz, ó, é um sorriso feliz, ela tem a concavidade voltada para cima. Agora, se o A é negativo, ele já tem a concavidade voltada para baixo. Então, todas as vezes que vocês pegarem um gráfico de função quadrática, se vocês verem que o gráfico está feliz, o valor de A tem que ser positivo, a concavidade está para cima. Se vocês verem que o valor está para baixo, que a concavidade está para baixo, está um sorrisinho triste que eu falo, quer dizer que o valor de A é negativo. Então, sempre o valor de A, pessoal, numa função quadrática, ele vai determinar se a concavidade é voltada para cima ou se ela é voltada para baixo. Certo? Tranquilo? Olha só. Deixa eu ver se eu edito essa daqui. Vai anotando aí, isso daí. Deixa eu gerar uma nova aqui agora para vocês para mostrar outra coisa. Quem quiser baixar esse programa, pessoal, ele baixa, é de graça, tá? É o Implot. Ele não é difícil de mexer, não. Isso aí só está em inglês, mas não é difícil, não. Olha só. Vou mandar duas equações aqui para vocês agora, funções quadráticas também. Vou botar aqui x ao... Deixa eu botar x ao quadrado mais 2x mais 1. X ao quadrado mais 2x mais 1. Vamos ver o que vai dar, hein? Ok. Ó, tá aí. Deixa eu deixar isso daqui aqui. Vou fazer outro gráfico agora. Olha só, hein? Equação. Vou fazer x ao quadrado. Colocar mais 2x. Só que agora eu vou colocar menos 2. Ok. Ótimo. Deixa eu chegar ele para cá para vocês verem os dois. Olha só, pessoal. Fiz dois gráficos para vocês. Prestem atenção. A gente já descobriu por que os dois estão felizes. Porque o valor de A é positivo nos dois. Exatamente. Quer ver se eu editar? Só para vocês verem, ó. Vou editar a equação, vou colocar um negativo aqui, ó. Vou dar ok. Olha o que acontece com esse primeiro gráfico, hein? Que é o que eu estou mexendo. Ok. Ó. Você viu? Coloquei o valor de A negativo. Olha o que aconteceu. Foi para baixo. Deixa eu voltar ao normal aqui agora. Nem precisa. Pode deixar assim. Aí eu quero que vocês observem o seguinte. Qual é o valor de C no primeiro gráfico, pessoal? Nessa equação que eu estou passando o mouse aqui, ó. Qual que é o valor de C dessa primeira equação? 1. O valor de C é mais 1. Concorda? E nessa segunda equação, qual é o valor de C? Menos 2. Muito bem, menos 2.
Agora, conclua para mim, olhando para o gráfico, onde vocês encontram nesse gráfico esses dois valores? Cortando o eixo Y. Exatamente. Sempre o valor de C, pessoal, quem quiser anota, sempre o valor de C, ele vai determinar onde o gráfico toca o eixo Y. Então, olha só o que a gente já encontrou, hein? Você pegou um gráfico, viu que aqui onde ele toca o eixo Y, ó, no primeiro gráfico é 1, quer dizer que o valor de C é 1. Ó o outro gráfico que o tio fez aqui, ó. O gráfico está tocando no eixo Y igual a menos 2. Vou mudar só para vocês verem, ó. Deixa eu editar aqui. Vou colocar esse daqui no menos 1. Ó, ele vai passar no eixo Y lá no menos 1, ó. Tá vendo? Ah, professor, vou colocar aqui mais 3. Deixa eu editar esse primeiro gráfico aqui, só para vocês verem, ó. Mais 3. Ok. Olha onde foi passar o gráfico. Lá no 3. Pessoal, ponto A, então, de um gráfico determina se a parábola vai ser voltada para cima ou se a parábola vai ser voltada para baixo. Ok? Ponto C determina onde a sua parábola vai tocar o eixo Y. Certo? Tranquilo? Anotado isso daí? Então já sabe qual que é a influência do valor de A, qual que é a influência do valor de C. Agora eu quero que vocês vejam a influência do valor de B. Presta atenção que a de B é mais difícil de identificar, mas já vai ajudar muito vocês quando vocês forem interpretar resultados. Qual é o valor de B no primeiro gráfico, galera? Nesse daqui 2. que eu estou passando o nome, ó. O valor de B é? 2. 2. E nesse daqui também é 2. O valor de B eu vou até mostrar para vocês porque ele é mais difícil de identificar. O que o valor de B faz? Olha só, hein? Observem isso daqui. Vou deixar vocês observarem, depois eu vou alterar o valor de B, hein? Esse daqui, ó, no primeiro gráfico, onde eu estou passando o mouse em cima, não é o ponto C? Todo mundo enxerga o ponto C. Aqui onde está o mouse, ó, setinha. Esse daqui vale 3. Vocês conseguem observar que depois do ponto C, o gráfico continua aumentando? Ó, continua aumentando. Certo? Passou o ponto C, ele continua aumentando. Vamos ver nesse daqui? Passou o ponto C, ó, o ponto C é menos 1, o gráfico que está do lado. Passou o menos 1, o que acontece com ele? Ó, continua aumentando também. Certo? Então, ó, o B sendo positivo, após a interseção aqui do eixo Y, ó, em todos os dois gráficos, o que aconteceu? Foi aumentando. Vou editar os dois agora, hein? Ó, nesse daqui eu vou colocar o B negativo, ó, menos 2. Ok. E nesse daqui eu vou colocar o B negativo também, só para vocês verem o que acontece. Ó. Menos 2. Deixa eu dar ok. Olha o que mudou, galera. Quando o valor de B é negativo. Olha o que mudou. Lembra que aqui ele aumentava? O que está acontecendo agora depois do ponto C? Ele está, ó, diminuindo. Aqui ele também aumentava, mas lembra? Depois do ponto C, que é onde o gráfico toca o eixo Y, olha o que está acontecendo. Tá diminuindo. Então, o valor de B, pessoal, qual que é o resumo dele? Se o B, presta atenção nisso, se o B for positivo, for mais, o que acontece? Depois de onde o gráfico toca o eixo Y, ou seja, depois do ponto C, o gráfico continua crescendo. Se o B for negativo,
Depois do ponto que o gráfico toca o eixo Y, ele vai decrescendo. Então, isso que é a influência do valor de B. Prestem atenção, sempre agora, ó, para fazer um resumo aí do que a gente viu até agora. Sempre que vocês tiverem uma função quadrática, pessoal, sempre tiver uma função quadrática, quando você bater o olho na função ou bater o olho no gráfico, algumas coisas já tem que vir na cabeça de vocês, automaticamente. Primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês. Se a função for voltada para baixo, o valor de A tem que ser negativo. Se a função for feliz, ou seja, com concavidade voltada para cima, o A vai ser positivo. No gráfico de uma função, o valor de C é onde ele toca o eixo Y. Onde ele toca o eixo Y, ó, 3 é o valor de C, menos 1 é o valor de C. É onde toca o eixo Y. E o B serve para a gente interpretar o seguinte: se o B for positivo, depois do ponto C, ele cresce. Se o B for negativo, depois do ponto C, ele decresce, ele vai diminuindo. Então aqui, ó, deixa eu mudar isso para positivo de novo, só para vocês verem a diferença. Deixa eu colocar ele mais 2 aqui. Ó, o B é positivo nesse primeiro gráfico. Olha o que aconteceu. Positivo, depois do ponto C, ó, o que ele aconteceu? Ó, aumentou. Aqui o B é negativo. O que aconteceu depois do ponto C? Ó, diminuiu. Então, esses, pessoal, são os conceitos básicos, tá? E uma última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Professor, e se eu tiver equações que não tem B? Observe o que acontece quando não tem B, pessoal. Ó, não tem B, hein? Apaguei o B da primeira. Deixa eu dar OK. Vou apagar o B da segunda. Deixa eu apagar aqui. Apaguei o B da segunda. Tá OK. O que aconteceu quando eu tirei o valor de B? Alguém consegue perceber? Ele ficou centralizado? Isso. Ele ficou centralizado em relação a quem, Caio? Ao zero? Oi? Ao zero? Em relação ao zero ou em relação ao eixo Y. Sempre que não tiver valor de B, pessoal, o gráfico, a gente fala de simetria. Vocês lembram de simetria? Espelho, como se fosse um espelho. Então, sempre que não tiver B, quem quiser anotar, se o B for zero, não tiver valor de B, o gráfico vai ser simétrico em relação ao eixo Y. Ó, eixo Y é como se fosse um espelho, fica igualzinho dos dois lados. Eixo Y como se fosse um espelho, fica igual dos dois lados. Então, o valor de B, quando ele não existir, vocês podem anotar isso também aí no resuminho de vocês. Quando não tiver valor de B, quer dizer que o gráfico é simétrico em relação ao eixo Y. Tranquilo, pessoal, esse programinha? Alguém tem alguma pergunta? Quer que eu faça algum experimento aqui nesse programa para vocês verem? Ou tá de boa? Tá de boa. É isso que a gente vai estudar agora, tá? A gente vai estudar agora na prática como que a gente faz. Então vocês já sabem, ó, identificar o valor de C, vocês já sabem se a parábola vai ser feliz ou vai ser triste. E agora para a gente montar esse gráfico, pessoal, tá faltando duas coisas. Uma, o zero das funções, zero raízes, que vocês já sabem calcular. Nesse gráfico aqui tá mais fácil de ver, ó. Tá vendo que no segundo gráfico a função passa pelo menos 1 e pelo 1? Esses dois pontos onde o gráfico toca o eixo X, a gente chama ele de zeros ou raízes da função, que é uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender a calcular. Aliás, vocês já sabem calcular, que é quando você iguala a função a zero e calcula x1 e x2.
Isso são os zeros ou raízes da função. Isso a gente já sabe fazer. E depois a gente vai aprender uma coisa que é nova para vocês, que é esse ponto aqui, ó. Esse caso aqui é o ponto C. E, coincidentemente, o ponto C deu igual a outro ponto que a gente chama de x do vértice e y do vértice, que é o que falta para a gente aprender a montar um gráfico. Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Ó, uma coisa interessante. Quanto maior for o valor de A, se eu colocar um valor de A muito grande, deixa eu colocar um valor de A valendo 10. Só para vocês verem o que acontece, ó. Tá vendo? A parábola ela fecha, ó. Ela vai ficando magrinha. E quanto menor o valor de A, deixa eu colocar um valor bem pequeno aqui, só para vocês verem, ó. Vou colocar 0,2. Ó. Ah, ele não entende vírgula, porque ele é americano. Pera aí, deixa eu colocar 0,2 então. Ponto, aqui. Deixa eu ver se ele vai entender agora. Ó, tá vendo? A parábola ficou mais largona. Quanto maior o valor de A, a parábola vai fazendo assim, ó, fechando. Quanto menor o valor de A, ela vai ficando mais aberta. Quem quiser baixar e brincar um pouquinho aí, pessoal, com esse programa, ele é interessante. Tranquilo? Acompanharam isso daí, meninos? De buenas. Deixa eu abrir aqui agora para vocês. Espera aí. No. Tranquilo, meninos? Deu para acompanhar um pouquinho ali? Beleza. Então agora a gente vai para a parte prática desse negócio. A gente tem um tempo ainda, então vamos começar a fazer alguns exemplos para vocês. E a gente vai sempre recapitulando o que a gente viu ali nos gráficos que eu mostrei a vocês. Beleza? Então, olha só, igual eu falei no início, para quem chegou agora, prefiro que vocês acompanhem isso daí anotando numa folha separada, porque no jeito que está no material de vocês, eu particularmente não gostei muito, para vocês aprenderem fica mais fácil. Observem aqui e vamos aprender. Tamo junto? Bora! Olha só. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí, tio, é o seguinte. Sempre que eu vou construir um gráfico, sempre que eu vou construir um gráfico, eu preciso de 3 coisas. Preciso de 3 pontos, na verdade, para marcar. O primeiro ponto é o que a gente chama de zero ou raízes da função. Professor, o que são os zeros ou as raízes da função? Galera, os zeros ou as raízes da função nada mais são do que o x1 e o x2. Eu preciso encontrar esses 2 pontos. E além disso, os zeros ou as raízes da função vai ser onde o gráfico, vou colocar aqui, ó, x1 e x2, é onde o gráfico toca o eixo x. Então, o primeiro passo, quando eu tenho uma função quadrática, se eu preciso identificar os zeros, as raízes das funções, é eu calcular o x1 e o x2, que é onde o gráfico toca o eixo x. O segundo ponto, vocês já sabem. Identificar o ponto onde o gráfico toca o eixo y. Esse vocês já sabem. Onde é que o gráfico toca o eixo y mesmo? É o valor de quem? De C. Isso aí. Onde toca o eixo y é o valor de C.
Então, esse é o segundo passo. E o último, esse eu acho que é novidade para vocês. Terceiro passo, vocês vão anotar aí, é você calcular, vou colocar aqui, ó, calcular o par ordenado. Par ordenado, vocês vão lembrar lá da batalha naval. É um valor de x e um valor de y. Um par ordenado chamado, vou colocar assim, ó, chamado x do vértice e y do vértice. Esses dois caras, pessoal, x do vértice e y do vértice, eles também são conhecidos como os máximos ou mínimos da função. Máximos ou mínimos da função. A gente vai aprender como cálculo, tá? Só estou mostrando para vocês que isso e isso daqui vocês já sabem fazer. O que é novidade para nós vai ser só essa parte aqui, tá? Olha só. Deixa eu ver se eu mostro aqui num gráfico novamente para vocês. Deixa eu... Espera aí. Só um minutinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês sobre os máximos e o mínimo. Deixa eu abrir o programa do Implot aqui de novo. E aí eu já mostro para vocês. Espera aí. Eu tinha fechado ele. Olha só. Depois eu deixo vocês anotarem lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só. Vou colocar de novo aqui, fazer um gráfico rapidinho aqui, ó, só para vocês entenderem o que é o máximo e o mínimo. Vou colocar isso aqui como x, cadê? X ao quadrado mais 2x menos 1. Tá ótimo. Agora eu vou fazer outro aqui. Vou colocar isso como menos x ao quadrado mais 2x. Vamos colocar mais 1 agora. Ótimo. Olha só, galera. Só para vocês entenderem. A gente vai aprender a fazer isso tudo. Observe que essa primeira função aqui que eu fiz, ó, essa que eu estou com o mouse em cima, ele tem o valor de zeros da função, que é esses dois pontos aqui que o tio está passando o mouse, ó, esse é o primeiro e esse é o segundo, que é onde o gráfico toca o eixo x, então são os zero raiz da função, a gente já sabe calcular. Tem o ponto C, que é o valor de C da equação. E aí, pessoal, o que é o máximo ou o mínimo desse ponto? Observe que tem uma extremidade nessa parábola, que é esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Onde o tio tá com o mouse em cima? Que é o menor valor que ela consegue ter. Porque depois desse ponto, ó, daqui para cá ela aumenta e daqui para cá ela só aumenta. Então, esse ponto aqui, ó, ele tem um valor em y, ó, ele tem uma coordenada em y e ele tem uma coordenada em x. Ó, o tio tá fazendo um quadradinho aqui, ó, para vocês verem, ó. Então, vamos brincar de batalha naval. Vamos supor que aqui eu tenho um ponto e eu peço a coordenada desse ponto para vocês. Vocês iam falar assim, tio, a coordenada desse ponto é menos 1 para x e menos 2 para y.
Esses dois pontos, pessoal, é o que a gente chama de x do vértice e y do vértice. Porque esse pontinho aqui, ó, que é o menor valor dessa parábola, a gente chama ele de vértice. Então, ele que tem o x do vértice e o y do vértice. E nesse caso aqui, se vocês já conseguirem pensar um pouquinho, consegue perceber que é o menor valor do gráfico? Esse aqui é o menor valor do gráfico. Então, isso aqui é um ponto de mínimo. É o valor mínimo dessa parábola. Então, toda vez que a gente tiver uma parábola feliz, ó, uma parábola com A positivo, esse ponto aqui vai ser sempre o mínimo. O x do vértice e o y do vértice vão ser o mínimo dessa parábola. Agora, olha para o lado de cá. Quando a parábola é feliz, ó, desculpa, quando a parábola é triste, ó, o A é negativo, ela é voltada para baixo. Olha aqui onde está o vértice, ó. Esse ponto aqui que eu coloquei o mouse em cima. X do vértice está aqui, Y do vértice está aqui, certo? X do vértice, Y do vértice. Esse ponto aqui, ele representa o máximo, porque ele consegue, é o maior valor que a minha parábola consegue alcançar. Então, esse terceiro aqui, ó, a gente vai aprender a calcular quem é esse par ordenado. Quem é o x do vértice, que é esse daqui, e quem é o y do vértice. Ou seja, a gente vai aprender a calcular quem é o ponto que fica aqui em cima, ó, onde o tio está passando o mouse. Quem é o vértice. Então, essas são as três coisas que a gente vai aprender. Tranquilo? Só para vocês terem uma noção. Vou fechar aqui. Não vou salvar. Não precisa. Vamos lá. Então, voltando lá para o quadro, nós temos 3 pontos. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo, pessoal. Nosso primeiro exemplo deixa eu pegar aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6. Presta atenção que a gente vai fazer 6 exemplos, hein? Hoje e amanhã. O exemplo 1 é esse aqui, ó. X ao quadrado. Depois, menos 5x mais 6 igual a 0. Vamos testar para ver se vocês entenderam mesmo. Só olhando para esse cara aí, só olhando para essa equação, eu já quero saber o que já dá para interpretar. Primeiro, a parábola, ela vai ter a concavidade para cima ou para baixo? Ela vai ser feliz ou triste? A concavidade vai ser para cima? Vai ser a concavidade para cima ou para baixo, galera? Vai ser feliz? Vai ser para cima. Ó, o que dá para interpretar aqui, ó? O valor de A é igual a 1, certo? Vou colocar aqui, ó. O valor de A é igual a 1. Se o valor de A é igual a 1, ele é positivo. Certo? Se ele é positivo, quer dizer que ele é maior que 0, só para vocês terem. Fazer um esqueminha para vocês, ó. O A é igual a 1, ele é positivo, ele é maior que 0. Logo, a parábola, ela precisa ser assim, ó. Feliz. Certo? Outra coisa que dá para interpretar. Quanto que vale o B? O B é igual a menos 5. O que indica isso daqui? Se o B é negativo, depois do ponto C, a parábola vai estar diminuindo. Ó. Como o B, vou colocar assim, ó. Como o B é menor que 0, o que implica um B menor que 0? Implica em dizer que depois do ponto C,
ela diminui. Quem diminui? A parábola. E por último, só para a gente interpretar tudo, o C vale 6, não vale? O que quer dizer o C valendo 6? Vai cortar no Y6. Onde toca o eixo Y. Olha só, a gente interpretou várias coisas. E agora a gente vai para o passo a passo. Vou apagar aqui, tá, galera? Vamos lá para o passo a passo. Daí, quem quiser, anota bonitinho para ter tudo certinho. Primeiro passo é calcular o zero raiz da função. Vou chamar de número 1, igual eu deleguei para vocês. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o valor de delta. Então, vamos lá, ó. Delta b ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Logo, delta é 25, faz tudo junto, menos 24. Ou seja, o delta é igual a 1. Na aula passada, nas aulas anteriores, a gente já tinha conversado sobre a influência do valor do delta. Alguém lembra? Alguém lembra? Eu até fiz e vocês anotaram. Quem lembra da influência do valor do delta? Descobre o eixo Y? Quase, não. O X? Lembra que eu falei para vocês, pessoal, o delta, se ele for positivo, vai acontecer isso. Se ele for negativo, é isso. E se ele for zero, é isso. Alguém lembra? Negativo não tem raiz? Não existe raiz do negativo? O que acontece se o delta positivo, for vai ser positivo? raízes reais e distintas, eu acho. Oi? Se ele for maior que zero, são raízes reais e diferentes. Isso aí, ó. Quem quiser e não lembra, já anota. O delta foi positivo, ou seja, o delta ele for maior que zero. Toda vez que o delta for maior que zero, pessoal, eu tenho duas raízes reais e diferentes. O que são duas raízes reais diferentes? Eu vou ter o valor de x1 e x2, um diferente do outro. Certo? Então, ó, vou continuar aqui só para vocês verem, ó. Menos b, então, usando Bhaskara, né? Menos b vai dar 5, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de 1 é 1. Sobre 2 vezes a, 2. Isso aqui vocês já sabem fazer. Ó, menos b, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 1, sobre 2 vezes a. Isso daqui é a fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? Estão fazendo? Menos b, mais ou menos a raiz de delta. Quem não lembra, anota aí embaixo, ó, sobre 2 vezes a. E daqui eu tiro o x1 e o x2. 5 mais 1, 6. 6 por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 por 2, 2. Olha aí. Delta maior que zero, duas raízes reais diferentes. Quais são as duas raízes? 3 e 2. 3 e 2. E o que indica o zero ou raiz da função? O que indica esses dois pontos, professor? É onde o gráfico toca o eixo X. Porque onde toca o eixo Y é o valor de C. Onde toca o eixo X nesse gráfico, Thiago? No 2 e no 3. Certo?
Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que eu vou colocar aqui, ó, só para a gente finalizar, porque não vai dar tempo, que eu tenho outra live agora. O segundo passo, o exemplo começou aqui, tá, pessoal? É você identificar o ponto C. Qual que é o ponto C, pessoal? A gente já identificou, né? É o 6. Ou seja, onde toca o eixo Y. É onde ele toca o eixo Y. Esse é o segundo passo. Faltou a gente fazer quem agora? Terceiro. Que é calcular o x do vértice e o y do vértice. Só que a gente vai fazer isso amanhã. Tá, galera? Porque agora eu tenho que terminar essa para eu entrar na outra live. Tudo bem? Então, percebe o seguinte. Olha tudo que a gente já aprendeu hoje. Se você não pegar e revisar isso, vai ficar meio difícil de você acompanhar, porque foi muita informação. Tá? Primeira informação que a gente aprendeu foi sobre quando a concavidade da parábola é para cima e quando ela é para baixo. Quem define isso é o valor de A. Se esse A aqui é positivo, quer dizer que a parábola vai ser voltada para cima. Sempre que você pegar uma equação, você já vai anotando isso. O valor de B, se o B é negativo, depois do ponto C, ela vai diminuir. Se o C valendo 6, é onde toca o eixo Y. Fizemos primeiro o zero da função. A gente aprendeu na aula retrasada, eu acho. Se o delta é positivo, quer dizer que ela tem duas raízes reais diferentes, ou seja, vai ter o x1 e o x2 diferente um do outro. E o que é o x1 e o x2? Onde o gráfico toca o eixo x. E por último, o ponto C valendo 6. E aí faltou o terceiro e último passo, que é a gente calcular o x do vértice e o y do vértice, que a gente vai ver amanhã. Só que eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Prestem atenção nessa tarefa. Vocês estão fazendo isso aí no caderno, numa folha, não sei. Pega outra folha, ou de ofício, ou de caderno, se vocês quiserem. E vocês vão começar a fazer para mim o exemplo 2 e o exemplo 3. Olha aqui. Vou colocar aqui, ó, o exemplo 2 e o exemplo 3. Como assim, professor? Você vai colocar exemplo 2, colocar isso daqui e fazer a mesma ideia que o tio fez aqui. Só que você que vai interpretar. Tá? Ah, o A é um tempo positivo, então é assim, você que vai fazer. Tá? E amanhã a gente vai prosseguir, lógico que eu vou fazer aqui com vocês, mas é só para vocês treinarem isso daí. Deixa eu colocar os dois exemplos ali para vocês. Façam esses dois aqui, ó. O exemplo 2 faz isso aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. E o outro faz esse daqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 2. Façam se você estiver fazendo um caderno, faz uma na frente e o outro no verso, porque a gente vai terminar elas amanhã. Compreendido isso daí? Tranquilo? Então, desse exemplo, a gente termina o terceiro passo. Terminamos o terceiro passo, a gente faz o gráfico dele. Aí eu vou para o segundo exemplo, vou fazer a mesma ideia. Mas eu queria que vocês tentassem as ideias desses dois, só para vocês exercitarem. Quem tiver muita dificuldade, assiste a aula de novo, tá? Assiste a aula de novo, para vocês acompanharem a discussão de tudo e anotar. Tranquilo? Mas esse é o exemplo 1. Exemplo 1. A gente vai fazer o 2, o 3, o 4, 5, o 6 e fechar esse capítulo. Tranquilo? Pessoal, deu uma acelerada que eu preciso sair já, porque já tem na outra live, tá? Beijão, a gente faz o exemplo, termina a terceira fase, né, do exemplo 1, e a gente faz o 2, o 3, o 4, o 5 mais rápido, que depois vocês já identificaram, vai ser mais rápido. Beijão, fiquem com Deus. Eu coloquei aula lá no Alunos Book também sobre esse assunto. Quem quiser assistir, tá? Também tem um professor muito bom explicando sobre isso. Ó, beijão e até amanhã, tá, galera? Abraço.
Abraço.